Hoje temos a honra de receber o Dr. Abenor Minari, coordenador da residência de oftalmologia do São Lucas Hospital Center, em parceria com o Hospital de Olhos. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Gabriela. Eu que agradeço pelo convite. Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa residência que é tão importante na medicina, que é a oftalmologia. E eu gostaria, doutor, de começar explicando para o pessoal de casa, para a gente dar esse contexto de quem é o oftalmologista, porque muitas vezes é popularmente conhecido como o médico dos olhos, o médico oculista, muitas vezes, né? Então, eu gostaria que o doutor explicasse qual é o papel, então, do médico oftalmo. Então é isso, o médico oftalmologista é o que cuida da saúde dos olhos. Então, assim, como a gente faz prescrição de óculos, às vezes nós somos conhecidos também como oculistas, mas não é só isso que a gente faz. Nós cuidamos de todas as patologias que acometem o olho. Então, nós fazemos tratamentos clínicos, nós fazemos os óculos, nós fazemos cirurgias, nós fazemos tudo que é possível, tudo que envolve o olho está no domínio do médico oftalmologista. Então, além, como o doutor disse, dos óculos, qualquer outra patologia que seja relacionado é para o médico oftalmologista que o pessoal deve buscar essa ajuda. Doutor, poderia dar uns exemplos de doenças que vocês tratam também? Sim, inclusive de patologias sistêmicas, né? Então, que nem a gente estava dizendo de óculos, se a pessoa tem miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia, que é a vista cansada, aquela dificuldade de enxergar para perto, isso aí também precisa de óculos. Então, tudo isso daí exige um cálculo. Nós fazemos esse cálculo para poder decidir qual que é o melhor óculos para a pessoa. Mas, além disso, tem patologias que são próprias do olho, por exemplo, catarata, que é uma pacificação que tem dentro do olho. Existe uma lente que nos dá o foco, né? Quando a gente está olhando os objetos, ela focaliza para que a gente possa olhar de uma forma não desfocada. E às vezes essa lente deixa de ser transparente e fica pacificada, isso é a catarata. Tem uma outra patologia também, que é própria do olho, que começa a crescer uma pelezinha no cantinho do olho, isso daí chama pterígio. Também fazemos esse tipo de cirurgia para tirar o pterígio. Às vezes o paciente tem um inchaço na pálpebra, uma coisa que chama chalásio. Mas também tem patologias sistêmicas, por exemplo, se a pessoa tem diabetes, ela pode desenvolver um problema que chama retinopatia diabética. Se ela tem hipertensão, ela pode desenvolver retinopatia hipertensiva. Se ela tem uso de medicamento, alguns tipos de medicamentos fazem acúmulo nos olhos, nós fazemos também o diagnóstico se essa medicação precisa ser interrompida ou não, como por exemplo a cloroquina. Olha só que bacana, então esse acompanhamento ele deve ser feito também, além para prevenção, mas também para esse tratamento, já para esses pacientes que têm essas comorbidades, então é interessante já começar esse acompanhamento logo para prevenir de fato, né, doutor? Porque a gente sempre costuma falar que a prevenção é sempre o melhor caminho, certo? Sim, então aí tem as duas questões da prevenção. Uma delas é aquela avaliação que nós fazemos, mesmo sem ter problema nenhum, sem sintoma nenhum, fazendo algumas avaliações ao longo da vida para ver se continua tudo bem. Tem uma patologia, por exemplo, que chama glaucoma. Glaucoma é quando aumenta a pressão do olho. Então, ela é independente da pressão do corpo. Se a pessoa tem a pressão do corpo aumentada, a do olho não necessariamente aumenta. E se a do olho aumenta, a do corpo não necessariamente aumenta. São duas patologias diferentes. Só que assim, a pessoa, assim como ela nasce sem diabetes e desenvolve diabetes, ela nasce sem catarata e desenvolve catarata, também ela nasce sem glaucoma e pode desenvolver glaucoma ao longo do tempo. Então, ele faz uma avaliação oftalmológica algumas vezes, né, ao longo da vida, e a gente faz de rotina o exame da pressão. Porque se eventualmente tiver com a pressão aumentada, você inicia o tratamento antes de ter o dano no nervo óptico, porque esse dano no nervo óptico é reversível. Então ele começa com perda de campo visual, então você está olhando reto aqui, está tudo bem, mas aí a pessoa começa a esbarrar, porque ela começa a não ver mais lateral, começa a ter dificuldade para ver o carro, ela olha no retrovisor, ela começa a ter que virar a cabeça, porque ela começa a perder campo visual. E com o tempo vai perdendo também a visão central. Então isso é um acompanhamento preventivo geral, que todas as pessoas fazem. Inclusive para catarata, o uveites também eventualmente pode acontecer sem a pessoa notar, e tem essa outra categoria de pessoas que têm patologias que são predisponentes e precisam fazer o acompanhamento. Então diabetes, hipertensão, uso de medicamentos, esses daí precisam fazer mais do que as outras pessoas, porque justamente são pacientes que são mais suscetíveis a isso, eles são predispostos. Certo, então agora que nós entendemos um pouquinho mais sobre o trabalho do médico oftalmologista, eu gostaria que nós começássemos a falar sobre a residência, então, o programa de residência que é feito em parceria do São Lucas com o Hospital dos Olhos. Doutor, como que é estruturado, então, esse programa de residência e essa formação dos futuros profissionais? Então, assim, o Hospital de Olhos tem expertise em tratamento de oftalmologia há 30 anos.
Nós temos 22 hoje médicos oftalmologistas. E é um sonho de muito tempo a gente fazer formação também de profissionais. Então nós desenvolvemos há 4 anos o programa de residência médica em parceria com uma grande instituição, que é o Hospital São Lucas, né, que nos fornece toda a base, nos fornece o hospital, e nós, como Hospital de Olhos, fornecemos o campo de atuação do oftalmologista. Então, a primeira turma já se formou, já são profissionais que estão no mercado, e a gente está muito feliz com isso daí. Nós somos, dos 22, nós somos 12 oftalmologistas que estão envolvidos. Isso daí nos deixa muito gratificados, nós conseguimos formar bem os nossos residentes, e a vantagem de você ter muitos profissionais é que você consegue ter profissionais de diferentes áreas. Então, a oftalmologia, apesar do olho, em dimensão ele ser pequeno, ele tem uma quantidade grande de patologias, então tem uma quantidade grande de subespecialidades. Então, por exemplo, você tem um especialista em cirurgia de catarata, você tem um especialista para tratamento de glaucoma, você tem um especialista para tratamento de retina. A minha especialidade em específico é justamente retina. Você tem um especialista para tratamento de plástica, porque a cirurgia plástica, quando ela é feita em volta do olho, quem faz é o médico oftalmologista também. Então nós temos diversas especialidades, e quanto mais médicos envolvidos você tem na residência, maior você consegue, a maior a quantidade de patologias que você consegue envolver com que os residentes aprendam e consigam se desenvolver nessas áreas. Então nós temos essa vantagem, cada médico contribui, e os nossos residentes então têm uma ampla formação em diversas especialidades. Além disso, como é em parceria com o Hospital São Lucas, nós temos também atendimento hospitalar. Então, por exemplo, um paciente que nasceu prematuro, eventualmente pode ter uma patologia que chama retinopatia da prematuridade. Isso daí é uma avaliação que é feita enquanto o paciente está internado, só que isso é numa UTI, que é aqui no Hospital São Lucas, né? No Hospital de Olhos nós não temos UTI pediátrica, né? Então essa formação dos residentes é em parceria com o Hospital São Lucas. Então, emergências, retinopatia da prematuridade, doença hipertensiva específica da gravidez, pacientes que estão internados que podem eventualmente ter endoftalmite, alterações visuais relacionadas ao diabetes, tudo isso daí, os residentes vêm aqui junto com os preceptores, né, que são os docentes que ajudam eles, para a gente poder examinar, diagnosticar o paciente e ao mesmo tempo o residente aprender. Olha só que interessante. São, como o doutor disse, além da especialidade da oftalmologia, tem essas outras subespecialidades, assim, digamos, né? E um fator interessante que o doutor tocou agora é sobre a questão do preceptor. Na edição passada do São Lucas 24 Horas, o doutor Clayton falou muito sobre isso, sobre essa questão de que o residente é um médico que está se aperfeiçoando junto e tendo esse amparo profissional, e por isso a importância de um corpo clínico qualificado também para formar esses novos profissionais. O doutor comentou que a primeira turma, então, já se formou. E são quantos anos, doutor, de residência em oftalmologia? São 3 anos, então o programa é de 3 anos, né? Nós já estamos na 4ª prova, né? Então, nesse final de ano se formou o primeiro grupo, eles fizeram prova do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, foram aprovados. Isso atesta a qualidade do serviço quando eles foram, de fato, ao mercado. Que bacana. E são quantos residentes que o programa atende por ano, né? Por edital, certo? 2 residentes por ano. Ah, que bacana. Então, até para que esse aluno, esse acadêmico, esse residente, perdão, ele possa ter esse ensino mais individualizado também, né? Esse contato e ensino mais dedicado ali para eles. E, doutor, ao longo da residência, o doutor comentou sobre essas subespecialidades. Como é, então, o contato desse residente desde o primeiro ano, segundo até o terceiro ano dessa formação ali? Por quais caminhos ele passa até se tornar um especialista? Então, assim, o médico residente, ele já é um médico formado, né? Então, ele já tem uma base, né, de oftalmologia que ele aprendeu durante a faculdade, então ele já aprendeu anatomia, ele já aprendeu as patologias básicas, mas ele não tem aquela expertise para ele poder fazer, para ele assumir um tratamento oftalmológico, porque é um tratamento altamente especializado. É uma especialidade altamente diferenciada, assim, na quantidade de estudos que você precisa ter, que é diferente da formação que você teve geral. Então é feito um aprofundamento teórico bastante grande. Apesar de já ter uma base, você precisa, novamente, demonstrar que sabe. Inclusive, na prova de residência, é importante para aqueles que vão prestar que entendam que precisa ter uma afinidade com a área. Então, assim, é testado se o aluno tem conhecimento já de um outro patamar para poder, a partir daí, ele poder se especializar mais. Então, nós temos aulas teóricas, nós temos aulas práticas, e, além disso, é prática médica, né? Então,
O residente, ele atende o paciente e o preceptor orienta esse atendimento. Então, atender o paciente ele já aprendeu durante a faculdade, ele já é um médico formado. Ele atende o paciente, só que para poder fazer o diagnóstico ele precisa de uma supervisão. Então, por exemplo, ele pode utilizar um equipamento que chama lâmpada de fenda, que é quando você encosta o rosto, né, o queixo e a testa, coloca uma luz com uma lente de grande aumento e você consegue ver detalhes dos olhos. No começo, como ele não tem habilidade, ele não consegue ver muito, mas aí vem o preceptor e fala, olha, tá vendo esse detalhezinho aqui? Isso aqui é desse jeito. Tá vendo esse outro detalhezinho? Isso aqui é dessa forma. E você vai fazendo isso aí 1, 2, 3 dezenas, centenas, milhares de vezes, até que um dia ele consegue ele mesmo. Isso daqui, doutor, o que é esse problema? Aí você fala, esse aqui é um determinado problema, aí um dia ele consegue chegar no diagnóstico sozinho. Então, é um programa de 3 anos. A faculdade de medicina, se a gente considerar que são todas as áreas e são 6 anos, um programa de 3 áreas, de 3 anos só em oftalmologia, para quem já é médico, dá para aprender bastante coisa. Então, dá esse treinamento e esse olhar mais minucioso para os diagnósticos e para essa prática do dia a dia, certo, doutor? Certo. E falando então sobre, o doutor comentou sobre essa questão da prova de residência e que esse médico que vai prestar a prova, ele precisa ter essa afinidade. Então, qual seria, de forma mais geral, o perfil do médico oftalmologista? Porque eu acredito que tem também um pouco disso ao longo da graduação, ele já vai observando as áreas que ele tem mais interesse, mas de certo modo ele precisa ter alguns detalhes a mais. O doutor poderia falar um pouco mais sobre isso? Sim, ele precisa ser bastante atento aos detalhes, porque justamente pelo fato do olho ser pequeno, você precisa ver os detalhes. Então ele tem que ter uma grande atenção aos detalhes e tem que ser uma pessoa que gosta de estudar. Assim, tem muita coisa que ele vai aprender que ele não sabia de antes, né? Então esses dois são 2 características principais para o residente. Então, claro, agora, fora isso, ele tem que ser esforçado, tem que ter a parte humana, né? Ele tem que ser uma pessoa educada, tem que ser uma pessoa que tem atenção com o paciente, que é sempre o benefício do paciente em detrimento, às vezes, do médico, porque o médico não necessariamente tem horário, mas as patologias vão acontecendo, e aí ele precisa, naturalmente, atender, às vezes, fora de horário e entender que a vida é assim. Justamente, acho que essa é uma questão que muito se fala sobre o trabalho também desse residente ao longo do programa de residência, e esse contato e esse treinamento não só técnico, mas de humanização é muito importante, né, doutor? Porque hoje a gente está falando sobre lidar com pacientes, com vidas, e muitas vezes a pessoa que está com uma doença, ela não quer estar ali no hospital, ela não quer precisar estar ali, ele muitas vezes chega nervoso, angustiado, e precisa desse olhar e desse cuidado do médico, né? E acredito que durante a graduação eles já são treinados para isso também, mas a residência traz ainda mais esse aprimoramento, certo? Isso aí, o aprimoramento na residência é pelo exemplo. Então, assim, aqueles que são os preceptores deles vão se comportar de uma determinada forma e eles vão aprender a se comportar daquela forma. Às vezes, uma palestra que é feita nesse sentido talvez não seja de grande impacto, mas o exemplo sim. Então, com o exemplo, você consegue formar bons e humanos médicos. Mas é o mais importante ainda, além da parte técnica. E falando também sobre a parte técnica, doutor, então a parceria entre o São Lucas e o Hospital dos Olhos é algo que muito consolidada já com o programa de residência, e esses acadêmicos, perdão, desculpa novamente, esses residentes, eles têm contato com as tecnologias, que é algo que faz parte tanto do Hospital dos Olhos quanto aqui do São Lucas, e eu gostaria que o doutor falasse um pouco mais sobre isso dentro da oftalmologia. Sim, nós temos todas as tecnologias, não só para os pacientes privados, mas também para os pacientes do SUS. Então, nós temos cirurgias de última geração de fotoemulsificação, todas as cirurgias que são refrativas, por exemplo, que às vezes o SUS não dispõe, nós temos a possibilidade de também fazer o acompanhamento do paciente privado. Então, a gente tem todos os exames, tomografia de coerência óptica, angiofluorescilografia, autofluorescência, ultrassom, tratamento com laser, vários tipos de laser, tudo isso daí nós temos. Então, o residente no Hospital de Olhos, ele vai ter contato com todas as tecnologias que estão em voga no momento. Isso é muito importante para essa formação, justamente porque hoje a gente vê que é o passo e o futuro da medicina e o futuro da nossa humanidade mesmo, é usar cada vez mais as tecnologias a favor para os tratamentos, e esse médico ele precisa também já ter essa prática para futuramente tratar os seus pacientes, certo, doutor? Sim, essa é uma vocação do Hospital São Lucas e também é uma vocação do Hospital de Olhos. Nós sempre temos a última tecnologia, sempre.
prezando para o que é de melhor para a nossa região, porque eu acho que isso é um outro detalhe muito importante, porque a formação desses novos profissionais traz para a nossa região muitos benefícios, né, doutor? Justamente por trazer novos profissionais ao mercado de trabalho, para atender mais a nossa população, e são, como o doutor poderia explicar, são diversos benefícios justamente para a nossa população que está nos assistindo hoje, né? Sim. Então, assim, quando alguém procura um serviço, basicamente é porque ele confia naquele serviço. Então, ele às vezes não sabe necessariamente qual que seria a última tecnologia, mas então aquele serviço, aquelas pessoas que dirigem, aquelas pessoas que lá trabalham, esses daí sim têm o conhecimento e oferecem o que é melhor para a população. Então, como o doutor disse, são benefícios que todo mundo sai ganhando, tanto os residentes que estão num programa de residência bem estruturado e também a nossa população que vai ser atendida pelos melhores profissionais e profissionais bem qualificados. Uhum. E, doutor, falando um pouco mais sobre essa questão também, eu gostaria que o doutor, como coordenador da residência, falasse um pouco mais sobre agora com essa nossa turma formada, qual é o sentimento de ver esses novos profissionais no mercado de trabalho e ter acompanhado toda a formação e a qualificação desses médicos? Assim, a gente fica muito contente, muito feliz em saber que nós propiciamos isso daí, que o Hospital de Olhos, né, fez essa proposta, que eles confiaram em nós também, na nossa orientação, aprenderam e depois demonstraram isso daí. Eles passaram na prova e agora eles estão aí profissionais. E, doutor, falando sobre a oftalmologia, e assim como hoje nós falamos muito sobre um trabalho multidisciplinar, durante a residência, esse residente também tem contato com as demais áreas, além da oftalmologia, certo? Porque é muito importante essa comunicação com as demais especialidades. Sim. Como que vocês incluem também esse contato com as outras especialidades, doutor? Então, assim, a oftalmologia é uma área altamente especializada. O nosso contato não é exatamente como de um clínico que faz uma avaliação geral. Nós fazemos avaliação específica do olho. Só que na interação do olho com os outros órgãos, então daí o médico residente ele tem esse contato com as demais especialidades aqui no São Lucas, né? Então é aqui que eles aprendem isso juntamente com os preceptores que os ensinam. Então, né, o paciente que está internado com uma queixa de diminuição visual, o paciente que teve um AVC, está com uma perda visual, paciente que está internado e tem dor no olho, paciente que teve um AVC e está com uma perda de campo visual, tudo isso daí nós fazemos avaliação conjunta. Então, é importante também já esse contato para como o doutor disse, muitas vezes é uma doença como uma diabetes que vai gerar esse problema e precisa desse contato para entender o tratamento desse paciente, para então vocês trabalharem em conjunto e esse acompanhamento já acontece logo ali na formação desse profissional. Sim. E, doutor, falando também sobre a questão dos cuidados, agora que a gente falou um pouco sobre a residência, vamos falar um pouquinho mais sobre os cuidados da saúde dos olhos, para que o pessoal em casa entenda, então, a importância de fazer um acompanhamento com o oftalmologista, de cuidar da saúde dos olhos, porque muitas vezes a gente cuida de todo o nosso corpo e faz parte também da nossa saúde. E eu gostaria que o doutor explicasse são os cuidados básicos e que a gente deve tomar atenção também. Então, assim, o cuidado, ele começa já na infância. Então, hoje nós temos o teste do olhinho, que é feito assim que o bebê nasce. O pediatra faz uma avaliação oftalmológica, né? Ele faz o teste do olhinho. Depois disso, ele encaminha para o médico oftalmologista, que faz um exame de mapeamento de retina. E a partir daí, nós estabelecemos acompanhamento de rotina, porque tem algumas patologias que a criança pode ter, mas que não necessariamente nasce com elas. Então, por exemplo, miopia, estigmatismo, às vezes começa na infância. Estrabismo, a criança nasce às vezes com o olho retinho e começa a ficar vesguinho, né? Estrábico. Começa a ficar com o olho desviado. Então é feito um acompanhamento já desde a infância. Assim, eu posso dizer que aqui em Cascavel, felizmente, as pessoas, assim, seguem bem, assim, sabe? Eles têm um cuidado com a saúde que é até bastante diferenciado de outros lugares que a gente conhece. Então, se a gente pede para ele voltar dali 1 ano ou 2 anos, ele realmente volta para ver se está tudo bem. E você examina. E normalmente a gente dá uma boa notícia, olha, está tudo bem. Às vezes a gente dá a notícia também, olha, está com uma pequena alteraçãozinha, precisamos cuidar desse detalhe. E de modo geral, assim, no dia a dia, quais são as coisas que você deve ou não deve fazer com os olhos? Porque às vezes a gente fala que, já em outra edição, nós tivemos o Dr. Ramon, que veio falar um pouquinho sobre a saúde dos olhos, falou sobre a questão dos colírios, falou um pouquinho sobre algumas práticas do dia a dia que nós temos que tomar cuidado, e o doutor, dentro da especialidade da retina, poderia falar também alguns cuidados que a gente tem que tomar em casa? Sim, então essa questão dos colírios é importante, né? Tem alguns colírios que podem ser usados de rotina, por exemplo, lubrificantes, mas tem colírios que não podem ser usados de rotina. Então, se a pessoa utiliza o colírio errado, isso aí pode eventualmente causar um dano. Isso é um cuidado que tem que ter.
Outra coisa, se está com um problema no olho e está coçando demais, o ideal é fazer uma avaliação com o médico oftalmologista e não ficar coçando sempre. Se notar algum problema visual, o ideal é que procure o oftalmologista, porque às vezes, isso é bastante comum também, a pessoa sente que não, talvez não seja um problema e está com um baita de um problema. E aí fica protelando isso daí, e aí você vai ver lá na frente, sendo que você poderia ter tratado no começo. Não, mas quando começou esse problema? Não, começou fazem 8 meses. Né? Então, é uma coisa assim, se você notou alguma alteração, o ideal é que você procure. Talvez até não seja algo grave, mas sempre vai ser um problema, porque você não estava notando um sintoma, começou a notar um sintoma, um problema é que às vezes não é um problema grave, mas pode eventualmente ser um problema grave. Então, para fazer isso daí, é só examinando. Tem uma questão também de, assim, se a pessoa tem dor de cabeça, se tem algum problema relacionado, o ideal é que procure também um médico oftalmologista, porque às vezes isso daí pode ser da visão, não necessariamente um problema que não seja oftalmológico. Então, também, muitas vezes acaba buscando um neurologista, uma outra especialidade, mas é importante fazer esse encaminhamento para a prevenção de ambos os casos, fazer essa avaliação com ambos os médicos. E, doutor, antes da gente encerrar a nossa conversa, que acredito que foi muito proveitosa, deu para a gente esclarecer um pouco mais sobre o trabalho, então, do médico oftalmologista e dessa formação que é tão importante para a nossa sociedade mesmo. Eu queria que o doutor falasse, então, encerrasse dando uma mensagem para desde os acadêmicos de medicina que estão durante a graduação e pensam em se tornar oftalmologistas, até também aqueles que irão prestar a prova de residência agora no começo do ano, uma mensagem para esses futuros profissionais. Isso, então assim, para aqueles que são acadêmicos de medicina e têm interesse e querem conhecer a área, o Hospital de Olhos tem o serviço de residência, mas também fornece estágios. Ou pode ir lá em alguns ambulatórios, algumas vezes, e ver como é que é a profissão, como é que é no dia a dia, como é que funciona o serviço de residência, para ele aprender se ele tem de fato aquela afinidade, porque às vezes ele gosta de 2, 3 especialidades. O ideal é que ele conheça as especialidades. O Hospital de Olhos fornece campo para isso. Ele pode ir lá, não vai ser exatamente igual um residente que vai atender, mas ele vai ficar lá junto, vai acompanhar, ele vai entender como é que é o dia a dia de um médico oftalmologista, como é que é feito o diagnóstico e como é que é feita a formação na residência. Isso é uma coisa importante para ele. Para aqueles que vão prestar, é o que eu falei, assim, tem que ver se tem de fato afinidade, né? Tem que gostar de oftalmologia, já tem que ter passado por essa fase anterior, né? Visto se de fato gosta, gostar de oftalmologia e demonstrar que gosta disso, que tem afinidade, que é uma pessoa que gosta de estudar e tem que ir bem na prova, porque tem uma prova que é feita, né? E essa pessoa tem que estudar bastante porque existe uma concorrência que felizmente é grande. Então, dedicação é a palavra para esses novos futuros residentes. É isso aí. Doutor, acredito que essa parceria entre o São Lucas e o Hospital dos Olhos é uma parceria que tem muito a contribuir para a nossa população e para os nossos futuros profissionais. Eu gostaria de agradecer a presença do doutor no São Lucas 24 horas. Fica o convite para vir mais vezes para falar sobre a saúde dos olhos. E é sempre muito uma honra tê-lo aqui conosco. E agradeço. Muito obrigado pela entrevista e pelo convite. O São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. Até o próximo!